Krishna, desculpem o atraso aí, estávamos aqui com problemas com o celular, mas vamos aí iniciar então a nossa leitura da Bhagavad Gita, mas vamos cantar um pouquinho antes, tá bom? Haribol. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é. Hoje o capítulo 2, intitulado Resumo do Conteúdo do Gita, verso 19. Deixa eu ver, esse mesmo. Deixa eu dar uma boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente, que é a Fernanda Marques. E aí, Fernanda, tudo bem? Espero encontrá-la domingo no festival. Saudade de você. Bom, esse verso de hoje, antes de ler, deixa eu só fazer um comentário. Esse verso de hoje é um verso muito perigoso, assim, né? No sentido de que pessoas desavisadas ou não, que não estão a par dessa filosofia, desse conhecimento, né? Pessoas mundanas podem pegar esse verso e usar para o mal, né? Podem julgar, né? Interpretar totalmente errado esse verso. Então vocês vão perceber que a gente tem um significado bem curtinho aqui desse verso de Prabhupada, mas ele vai fazer questão de fazer um alerta nesse verso sobre o perigo que existe, né, das pessoas interpretarem mal esse verso, tá?
Então a gente precisa entender bem o que Krishna está dizendo aqui, em que tipo de contexto, né? Para que a gente não interprete errado. Hare Krishna, Jesus Nataraja, Jesus Damasceno. Boa noite, obrigada pela presença. Bom, então vamos fazer a leitura do verso. Yaenam veti hantaram, yaschainam manyate hatam, uboto navijanito, nayahanti nahanyate. Yaha, qualquer um que, enam, este, veti, sabe, hantaram, o matador, yaha, qualquer um que, cha, também, enam, este, maniate, pensa, ratão, morto, ubo, ambos, to, eles, na, nunca, vijanitaha, estão em conhecimento, na, nunca, ayam, este, hanti, mata, na, nem, hanyate, é morto. E a tradução desse verso diz o seguinte: aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Então, um verso perigoso, né? Porque muitas pessoas vão pegar esse verso e não vão ter o conhecimento, como o próprio verso diz, né? As pessoas que não estão em conhecimento. Mas as pessoas que também não estão em conhecimento, não só vão, como o verso diz, né, dizer que a entidade viva é o matador, ou que ela é morta, mas também podem interpretar errado essa última linha, né, o final desse verso, que diz: o eu não mata nem é morto. Então existe um perigo iminente aí das pessoas: o eu não mata, não existe quem mata e quem morre. Então isso pode ocorrer de forma vulgarizada, né? Matar e morrer, porque nós não somos o corpo, o eu não mata, o eu não morre. Não é bem assim não, tá? Então vamos ver aqui o significado de Prabhupada, é bem curtinho. Vamos ver o que ele vai nos alertar e nos explicar sobre esse verso. Quando um ser corporificado é golpeado por armas fatais, convém saber que o ser dentro do corpo não é morto. A alma espiritual é tão pequena que é impossível matá-la com alguma arma material, como ficará evidente nos versos posteriores. E por causa de sua constituição espiritual, a entidade viva não pode ser morta. O que é morto, ou supõe-se que é morto, é o corpo apenas. Entretanto, isso não significa que se deve matar o corpo. O preceito védico é Mahinsyat Sarva Bhutani, jamais cometas violência contra alguém. Tampouco o fato de alguém compreender que a entidade viva não é morta encoraja a matança de animais. Matar o corpo de alguém sem autorização é abominável e é passível de punição pela lei do Estado e também pela lei do Senhor. Arjuna, todavia, vai ocupar-se em matar pelo princípio da religião e não por capricho. Om Gyanati Mirandasya Ganajana Shalakaya Chakshira Militayanatas Mahashri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshri Mate Chandra Mukha Swami Tinamne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshri Mate Bhakti Vedanta Swami Tinamne. Então, repetindo o verso 19 do capítulo 2, aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, compreender bem aqui para não se confundir, não achar que existe aqui uma confusão, né? É que Prabhupada aqui, ele está falando do eu. O eu aqui é o eu superior, como é dito, como é chamado também, né? Ou seja, a alma. Então, nesse sentido, aqui em que ele está falando da alma, e não dessa alma corporificada, já dessa entidade viva condicionada, onde a gente tem vários elementos, né? O falso ego, que é a identidade falsa, né? Podemos dizer assim,
que a alma adquire para poder viver nesse mundo, para poder habitar esse mundo, ela precisa adquirir uma identidade falsa, chamado de ahankara, né, ou falso ego. Então ela precisa também de alguns elementos como inteligência, mente, sentidos e um corpo grosseiro, né? Então o capítulo 13 vai chamar isso de o campo de atividade, que é como a alma vai atuar nesse mundo. Então, de fato, a alma em si, né, pura, Sat Ananda, plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade, ela não mata nem morre, né? Ela não pode matar, porque ela não faria isso, né? Ela não pode fazer isso com uma outra alma, e ela também não pode morrer, justamente ela não pode matar porque as outras almas não podem morrer como ela, né? Então não existe essa dualidade quando a gente está falando do eu verdadeiro, da alma. Ela não mata e ela não pode ser morta, nesse sentido, tá? Então a gente está trazendo o conhecimento, a nossa inteligência agora, o nosso pensamento para esse tópico da alma. Então Krishna está falando sobre isso. A alma, ela não pode matar e ela não pode morrer. Agora, a alma condicionada, a alma que está encoberta pelo falso ego, pela inteligência, pela mente, pelos sentidos, pelo corpo, essa alma condicionada, aí sim, corporificada, a gente sabe que está fazendo isso o tempo todo. As pessoas estão matando e estão morrendo. Então são duas visões diferentes, tá? A gente não pode misturar esse conhecimento, misturar essas informações e dizer, por exemplo, que se a alma não mata nem morre, então eu posso matar porque na verdade eu não estou matando. Aquela alma não vai morrer. Não, peraí. Aí a gente está maliciosamente misturando dois assuntos que são diferentes, né? Se você chegar ali na esquina e matar uma pessoa, você está matando. E pelas leis, como está matando o corpo, mas está matando, como o Prabhupada disse aqui, tanto pelas leis do Estado, como pelas leis do Senhor, né? A lei de ação e reação e etc., você está cometendo um crime hediondo. Você não pode, né, matar o corpo de uma outra pessoa, ou mesmo dos animais, né? Por isso que tem o princípio da compaixão, em que nós não nos alimentamos dos animais, através da matança de animais, né? Então, era isso que eu queria deixar bem claro, tá? As pessoas podem usar maliciosamente esses dois assuntos e misturar, assim, para dizer, então não mato, então não morro. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a alma, outra coisa é a alma condicionada. A alma condicionada, ela mata e ela morre, tá? O corpo mata e morre. Agora, a alma pura, que é o que nós estamos tratando aqui, o que Krishna, né, essa seleção de versos, essa sequência de versos, Krishna está falando para Arjuna sobre Sankhya Yoga, tá? Sobre essa constituição da alma. Então ele está falando de algo bem profundo, e aí ele está falando, Arjuna, fica tranquilo, porque a alma, o eu, né, ele não mata e nem é morto. Deixa eu dar uma boa noite para quem chegou aqui. Chegou uma galerinha agora. Abai, meu irmão, Hare Krishna, Bhakta Adriano, Haribol Prabhu, Lorena, que está sempre aí com a gente, e também a Luana Paula, que chegou aí agora, e a Claudineia Brandão, Cacau Brandão, tá bom? Boa noite, obrigada aí pela presença de vocês. Bom, então é muito perigoso, né? A gente tem, por exemplo, o exemplo do Oppenheimer, não sei se vocês viram, saiu há pouco tempo nos cinemas, o filme Oppenheimer, que é o criador da bomba atômica. E a Bhagavad Gita ficou um pouco famosa, né? Porque na época, quando a bomba atômica é usada pela primeira vez numa guerra, a gente tem, né, a bomba de Hiroshima e tal, que forma aquele cogumelo, né? E mata muita gente. Quando sai a primeira bomba, né, que dá certo lá, a pesquisa dele, da equipe dele, e a primeira bomba de fato é usada, a bomba atômica é usada numa guerra para matar tanta gente,
E aí quando ele é entrevistado, né, porque ele é colocado assim como criador da bomba atômica, apesar do filme mostrar que não é bem ele, né, uma equipe enorme, ele é o cara que meio que a figura fica em cima dele, mas enfim. E aí quando ele é entrevistado, ele na época ele estava estudando muito sânscrito. Ele gostava muito de línguas, ele era poliglota, ele aprendia línguas muito rápido, alemão, holandês, inglês, francês, enfim. Ele sabia várias línguas. E aí ele gostava, ele era uma pessoa tão inteligente que ele gostava de, assim, buscar coisas mais difíceis, né? Porque ali estava ficando muito fácil para ele. E aí ele vai no sânscrito e ele se apaixona pelo sânscrito. E chega a Bhagavad Gita e lê toda a Bhagavad Gita em sânscrito e ele traduz. Inclusive, ele aprende sânscrito e ele faz a tradução dele da Bhagavad Gita do sânscrito. Olha só, né? Que piada pra gente, assim, né? Que fala tanto sobre sucessão discipular e enfim. E aí ele... Bom, aí como eu tava dizendo, na entrevista, logo que sai a primeira bomba atômica, ele fala da Bhagavad Gita. Ele cita um verso da Bhagavad Gita, né? Ele diz que se lembra de um verso, ele cita em sânscrito de um verso da Bhagavad Gita. E é quando Krishna, lá no capítulo 11, ele mostra a forma universal dele para Arjuna. E Arjuna vê, quando Krishna mostra a forma universal dele, Arjuna vê que todos os guerreiros da guerra estão entrando assim na boca, naquela boca grandiosa assim, de Krishna, né? E aí, depois de Arjuna ficar assustado e tal, Krishna diz para ele, olha, eu sou o tempo. Eu sou a morte, eu sou o devorador de tudo, né? E enfim, algo parecido como isso. E aí o Oppenheimer, ele vai citar a Bhagavad Gita na primeira entrevista lá que ele vai dar quando sai a bomba atômica. Então fica uma coisa muito conectada. A Bhagavad Gita ficou muito conectada à bomba atômica, assim, mundialmente falando, né? Tanto que no filme aparece, inclusive, a Bhagavad Gita, aparece esse verso que ele cita, porque ele diz na entrevista que quando ele vê aquele cogumelo, né, quando a bomba faz aquele cogumelo de fumaça gigante, aí ele fala que se lembra da Gita e de Krishna falando, né, eu me tornei a morte, o destruidor de tudo. Enfim, ele fala que só se lembra, mas ficou muito conectado, né? Inclusive, como eu estava dizendo, aparece no filme, não sei se vocês viram o filme, é extremamente constrangedor, né? Na Índia, inclusive, rolaram vários protestos quando esse filme ele passou na Índia, obviamente, e muitas pessoas protestaram porque a cena que aparece a Bhagavad Gita é extremamente constrangedora, desrespeitosa, né? É uma cena em que ele está com a amante dele numa relação sexual. E a moça que tá nua, né, que tá ali com ele na cama, começa a dizer assim, começa a pegar uns livros assim para ele ler. E, enfim, eles estão conversando, filosofando, e aí ela pega a Bhagavad Gita, aparece assim, Bhagavad Gita, ela nua pega a Bhagavad Gita e põe na frente dos seios assim, abre e pede para ele ler assim. E isso no meio da relação sexual, assim, uma coisa extremamente desrespeitosa, foi muito constrangedor. Eu imagino os indianos vendo essa cena, assim, rolaram vários protestos na Índia por causa dessa cena, né, do tipo, desrespeitaram uma escritura sagrada, né, o diretor não teve respeito a uma escritura sagrada que é a Bhagavad Gita, né. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é que, como é perigoso, né, imagina, ele aprendeu um pouco de sânscrito por ele mesmo, ele era autodidata, e aí ele traduziu a Gita, e ainda conecta a criação de algo tão demoníaco, abominável, como uma bomba atômica que matou milhares de pessoas, né, com a Bhagavad Gita, né? E com certeza ele deve ter meditado nessa história em que Krishna está falando para Arjuna matar. Também é uma guerra, né? Então olha o desvio, né? Como que a gente pode desviar mesmo. As pessoas, o ser humano fez tanto isso com o Alcorão, com a Bíblia, e não seria diferente com a Bhagavad Gita, né? Então é muito perigoso. Inclusive aqui no final, Prabhupada diz: matar o corpo de alguém sem autorização é abominável e é passível de punição pela lei do Estado e também pela lei do Senhor. Arjuna, todavia, vai ocupar-se em matar pelo princípio da religião e não por capricho.
Quando o Prabhupada está falando aqui que Arjuna vai matar pelo princípio da religião, ele está dizendo que Arjuna vai matar pelo Dharma e também por ordem do Senhor. Isso também é muito perigoso, né? Porque a gente sabe que as pessoas no Oriente Médio estão matando, explodindo o próprio corpo, explodindo lugares, matando pessoas em nome da religião, em nome de Deus, né? Então é muito perigoso todo esse assunto, né? A gente precisa ficar muito atento a como tratar desse assunto para que as pessoas não se desviem, não se confundam, né? Quando Arjuna ele estava matando pelo princípio da religião numa guerra, ele estava com a suprema personalidade de Deus ao lado dele, que mostrou a sua forma universal, que deu todos os argumentos, que provou que era Deus mesmo e que falou: Arjuna, isso aí já está feito, essa guerra já ocorreu, já morreu todo mundo, eu já tenho o final da história. Você pode ser um instrumento de mim, né, um instrumento de Deus ou não, mas isso aí tem que acontecer. Os Kurus estavam destruindo, né, com a ética, a moral, enfim, estavam desviando o mundo. Então era necessário aquela guerra, aquelas pessoas serem exterminadas, né, pessoas más, aquilo era necessário para o bem. Então é um contexto totalmente diferente, né? Se a gente pegar esses homens bombas, com todo respeito ao islamismo, mas eu conheço muçulmanos, né? E parece que essa ideia não tem nada a ver com a religião deles, são desvios mesmo. Então essas pessoas, por mais que elas estejam fazendo em nome da religião, quem é o guia? Qual é a escritura? Qual é o mestre espiritual? Tem um mestre? Esse mestre tem um mestre do mestre que vai chegar até a suprema personalidade de Deus? Provavelmente não, né? São pessoas totalmente desviadas mesmo. Então, parece que é algo parecido, mas não é, tá? Aqui é totalmente diferente. Por isso que Prabhupada, no significado, vai deixar bem claro que matar é um ato abominável, que ninguém tem o direito de matar o corpo de outra pessoa, né? Por mais que seja só o corpo, que a alma não vai morrer, de fato a alma não vai morrer. Se eu chegar ali na esquina e matar alguém, eu não matei o eu, a alma vai permanecer. Mas eu cometi um ato abominável de tirar a vida daquele corpo, né? A história que aquela pessoa estava vivendo, o processo de evolução dela. Mesmo os animais, é dito que a gente não deve matar os animais, porque eles também estão no processo evolutivo deles, né? Se matar uma vaca que está ali no seu processo evolutivo, que é dito que é o último estágio antes de chegar à vida humana, né? Depois dos animais é a vaca. Então é abominável, né? Você interrompe o processo que aquela pessoa está vivendo quando você mata aquele corpo, né? Então, de forma alguma devemos confundir as coisas aqui, ok? Deixa eu ver o comentário do Abai. Esse é um bom exemplo de como a especulação é perigosa e também de como o Parampará é a segurança da alma. Boa, Abai, exatamente. A especulação a especulação mental, né, ela é muito perigosa, ela pode desviar mesmo uma escritura para coisas muito malignas, né, e, enfim, nada a ver com o que está sendo dito aqui, e de fato é o Parampará que é a segurança, né, o que vai nos dar segurança, essa corrente de sucessão discipular, ok? Bom, pessoal, então acho que por hoje é isso. O verso tinha um significado bem curtinho, mas eu acho que essa era a mensagem de Prabhupada, tá? Deixa eu então dar uma boa noite e um muito obrigado pela presença de Hare Krishna Zen Soul. Deus, Zeus, Su, Cri, eu e as montanhas. Haribol. A Cacau Brandão que ficou aí, Adriana Dexheimer, olha só quanto tempo. Apareça, Adriana, domingo aí, estamos com saudade de você. Tá bom? No Yoga para Todos também. Venha dar aula aqui um dia pra gente, tá? Cida Vieira, Hare Krishna. Olha a Cida aí, eu acho que é a Cida, nossa amiga. O Enzo, a Fernanda, que ficou até o fim. O Jesus Nataraja também, muito obrigada.
e o Bhakta Adriana e o Abhay Prasada. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. A Adriana tá nos Estados Unidos, será? Tá, depois a gente conversa então. Beijão, Haribol!